Bom dia! Nosso grupo vai abordar o tema sobre agricultura orgânica versus agricultura convencional de um produtor de mangas, para que com os estudos de otimização possa ser possível maximizar o lucro deste produtor. Bom, é certo que os agrotóxicos são uma ferramenta fundamental na agricultura convencional. Este gráfico mostra o registro anual de agrotóxicos no Brasil. É perceptível que de 2015 para 2018 houve um aumento muito grande na busca por agrotóxicos. Porém, segundo o gráfico, de 2018 para 2019, essa busca começou a diminuir. Esse decrescimento no uso de agrotóxicos se justifica pelo fato dos agricultores estarem optando por plantações orgânicas, pois nos últimos anos a busca por uma alimentação mais saudável vem aumentando. Então, para isso funcionar, o produtor ele poderia fazer duas plantações simultaneamente. As duas áreas seriam em formato de quadrado e elas seriam divididas apenas por uma cerca em formato de L. O primeiro lote, ele cultivaria manga convencional, então como a gente está acostumado, com o uso de agrotóxico. E no segundo lote, manga orgânica. Como isso é um negócio novo para o produtor, isso seria sim um possível experimento de lucro para ele. Mas aí fica a dúvida, qual produção valeria mais a pena? Uma produção orgânica ou uma convencional? Voltando nas nossas aulas de cálculo, quando nós aprendemos aplicações de derivadas, um assunto muito pertinente para o auxílio desse produtor seria a otimização. Então, a gente pode afirmar que otimizar a área é o ideal para o que ele está procurando, já que ele quer cobrir de cerca as duas áreas quadradas e o objetivo dele maior é maximizar o lucro dele. Então, ele quer um retorno lucrativo maior do que ele já estava tendo. Mas aí fica a dúvida, ele deverá fazer duas plantações ou apenas uma? Se o caso for duas, qual deverá ser a quantidade de cercas para ele delimitar cada área quadrada? Bem, colocando em prática, sabemos que o comprimento total da cerca é um número limitado, portanto vamos chamar o comprimento total da cerca de L. Sabemos também que o perímetro do lote convencional mais o perímetro do lote orgânico vão ser igual ao comprimento da cerca total. Portanto, o perímetro do lote convencional vamos chamar de x e o perímetro do lote orgânico vamos chamar de L menos x. Sabendo que as duas áreas são em formato de um quadrado, portanto, sabemos que a área do lote orgânico é L menos x dividido por 4 elevado ao quadrado e a área do lote convencional é x dividido por 4 elevado ao quadrado, sendo a área total igual à área convencional mais a área orgânica. Porém, não queremos em função da área. Na verdade, a gente quer em função do lucro, porque a gente quer otimizar as duas áreas para que dê um maior lucro. Portanto, precisamos saber primeiro as rentabilidades por metro ao quadrado ou por unidade de área que cada região dá, a orgânica e a convencional. A gente sabendo essas duas rentabilidades, a gente pode pegar a área do convencional, multiplicar pela rentabilidade convencional, mais a área do orgânico multiplicado pela rentabilidade do orgânico, e podemos saber então o lucro total que as duas áreas somadas juntas irão dar. Sabendo isso, a gente formulou a equação aí de baixo do lucro total, que é T, que ela demonstra quanto o lucro total em relação a cada área e rentabilidade. Bem, rentabilidade por metro quadrado. As rentabilidades que vocês viram no slide anterior, a gente adquiriu utilizando essas duas tabelas, a tabela 4 e a tabela 5. A tabela 4 e a tabela 5 foram tiradas de um artigo científico que compara duas plantações, uma de manga orgânica e uma de convencional. A gente pegou essa tabela que indica a partir do momento que a manga orgânica começa a ser mais rentável que a manga convencional, e a gente pegou o valor da produção e a gente subtraiu com o custo total, e depois a gente transformou isso de reais para metro ao quadrado. E a gente utilizou depois na equação do slide anterior. Bem, derivando da equação T. Agora a gente precisa achar os pontos críticos do ponto T para a gente conseguir otimizar essa equação. Então, primeiro a gente derivou a equação T e igualou ela a zero. E igualando a derivada a zero, você acha que existe um ponto crítico em x igual a L dividido por 1,56. Bom, aqui temos a imagem do gráfico de T.
Vale notar que L foi substituído para 1000 por fins ilustrativos. Percebemos aqui que, de fato, os pontos máximos são 0 e L, no caso 1000, e o ponto mínimo seria L sobre 1,56, que deve ter dado aproximadamente 650 neste caso. Podemos perceber que realmente em 0 é muito superior a 1000, portanto realmente é mais lucrativo. Encontramos aqui um intervalo da equação, que seria de 0 a L. Encontramos também a derivada primeira igualada a 0, sabendo então qual que é o ponto crítico, que seria L sobre 1,56. Sendo assim, substituímos valores de x para encontrarmos se a derivada primeira é negativa ou positiva em tais pontos. Percebemos que antes de L sobre 1,56 ela é negativa, portanto decrescente. E aí depois é positiva, portanto crescente, sendo assim L sobre 1,56 um ponto crítico de mínimo. Agora que temos os pontos de máximo e mínimo, podemos perceber aqui que se trocarmos x para 0, a cerca será totalmente para o cultivo orgânico, ou seja, sem agrotóxico. E se trocarmos x para L, todo o cultivo será o oposto, para o convencional, que seria o com agrotóxico. Os resultados dariam que o x igual a 0 seria superior, portanto, mais lucrativo. Bom, para concluir, vemos aqui que a manga sem agrotóxico ela é muito mais lucrativa, portanto vale a pena fazer 100% dela. E também podemos ver que, além das vantagens econômicas, temos outras vantagens, como as de saúde do consumidor, que serão muito menos prejudicadas, e as ecológicas, já que não será contaminado nem a terra, nem a água, e não será prejudicado o ecossistema no local. Também podemos utilizar esse experimento como uma oportunidade para poder rever a lucratividade e outras vantagens de outros produtos.